Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos aqui no nosso canal. Mais um podcast Posso Falar? E hoje a gente vai falar de um tema, tá chegando aí o Dia dos Pais, e nós vamos falar desse homem. Nós vamos falar sobre que lugar, né? Nós como filhas, de que lugar que nós podemos olhar para esse homem, né? De que lugar nós podemos amar esse homem. E eu me chamo Eliandra Bedato, né? Temos aqui a Fernanda. Oi, Fernanda. Boa tarde, bom dia. Não sei que hora que vocês vão ver isso. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal e Isso, vamos falar um pouquinho desse pai, né? isso. E antes da gente entrar nesse assunto, eu já quero deixar aqui para vocês compartilharem, né? Curtirem aqui o nosso vídeo, né? Enviarem para outras pessoas. Hoje a gente vai falar desse assunto que é um assunto que eu acho que interessa para todas as pessoas, né? Tanto mulheres e homens, principalmente para os filhos e filhas, e nós aqui no lugar de filhas hoje, né? Então compartilhe com quem vocês acreditam que talvez vão precisar, né? Ouvir esse vídeo. É, escrevam aqui nos comentários que vocês sentiram no coração de vocês, né? Se inscrevam, ativem o sininho para vocês receberem os próximos vídeos. Então, toda semana a gente vai estar trazendo aqui um vídeo novo, talvez com convidados. E, e fiquem à vontade para enviar também temas, comentários, né, o que tocou no coração de vocês hoje nesse tema, se fez sentido para vocês, o que vocês estão passando. Trazem para a gente também saber se o que a gente está compartilhando aqui com vocês faz sentido, né? E para a gente ir melhorando, para a gente ir trazendo conteúdos, pessoas que possam também contribuir aqui para o nosso canal, certo? Dito isso, então vamos a esse assunto, né? Que é um assunto que toca o nosso coração, porque uma vez que nós, como filhas, né? Como que nós olhamos para esse homem, né? E muitas vezes, gente, eu nos meus atendimentos, né? Quando eu recebo, principalmente mulheres, eu trabalho muito com mulheres, né? Muitas me procuram às vezes olhando para esse pai, né? Com os olhos da mãe. Né? Olha que interessante, né, gente? Então, assim, aqui a gente não vai trazer assuntos, né? A gente não vai trazer nenhuma solução, um posicionamento, se é certo e se é errado, né? Não é o nosso propósito aqui, né? A Fernanda depois vai trazer o relato dela, a gente vai falar um pouquinho. E, mas aqui é trazer para vocês lugares, né? Um jeito novo de olhar para esse vínculo com esse homem, né? Uma vez que o pai, ele também faz parte junto com a mãe, né? Ele também colocou lá a sementinha na mãe, né? Que a mãe nos trouxe a vida. Então é uma contribuição e uma contribuição importante para a nossa vida, né? Então, e eu me emociono muito falar de pai, porque hoje, né? Agora a gente está entrando aí na semana do Dia dos Pais. O meu pai também não está mais aqui fisicamente, mas eu aprendi a amá-lo, a respeitá-lo de um lugar, e só foi possível, gente, de verdade, quando eu comecei a olhar para ele, né? Comecei a olhar para as dores que ele carregava com respeito, né? Então, me toca o coração e eu falo de um lugar com muito respeito, de um lugar onde eu precisei também trabalhar, olhar para esse homem muitas vezes, que eu olhei para ele muitas vezes, né, com os olhos da minha mãe, né, não como meu pai, mas no contexto geral, né, das situações que ele fazia com a minha mãe. Então,
existe sim um caminho, né? E a Fernanda depois aqui vai trazer, a gente vai conversando. Existe sim um caminho aonde a gente pode ir nos curando, né, Fernanda? E Sim. encontrar esse lugar, né? Esse lugar que nós podemos sim amar esse homem, né? Mas antes precisa de uma caminhada, né? E o que a gente vai trazer aqui, não existe nada pronto, não é assim, não é num start, não é. É sim uma jornada, é possível, é numa caminhada. Então eu passo aqui a palavra para nossa querida Fernanda e, e depois a gente volta a nos falar mais um pouquinho. Contigo, Fê. Hoje, quem puxa a cadeira para contar sou eu. Já começo com os olhos marejados, com a história da Eliandra, e vou abrir um pouco a minha história também, que nada também do que ela falou eu também não passei, né? Quem nunca passou as dores com o nosso pai, né? Ah, hoje eu falo de um lugar muito humilde, com um coração de filha. Mas por muito e muitos anos eu falei de um lugar de arrogância e de uma petulância que era horrível. E eu só me dei conta disso com 35 anos de idade. É, como todos nós temos na família, né? Mais com o pai, uma parte idealizada, né? Querendo um pai perfeito. E eu tive muitos problemas com meu pai, né? Meu pai bebia e, e por muito, muito tempo eu vi o marido da minha mãe. Então, era minha mãe querendo proteger, né? Me proteger das coisas que ele fazia e trazendo assim o marido dela. Mas ela anulou da gente conhecer o meu pai, né? Então, eu só via o que ele fazia como marido dela. Eu nunca cheguei a ver, assim, né, naquela época, o que ele fazia como pai para mim, né? Então, e eu só fui descobrir isso depois que ele chegou a falecer, dentro de um treinamento de imersão, onde eu já passava por psicólogo, né, terapia holística, porque eu sempre tive problemas com relacionamento, né? E depois de muito tempo eu fui entendi quem que eu estava buscando nos relacionamentos, né? E eu tinha muitas críticas e julgamentos sobre aquele homem, né? Porque eu julgava aquele homem. Só que por trás de tudo aquilo tinha o meu pai, que eu não via. E, e dentro desse treinamento de imersão, eu pude descobrir o tanto que eu amava esse homem, esse pai, né? Não o homem, mas o meu pai, que por muito tempo foi anulado por o homem que ele fazia, né? E é até feio falar, né? E algumas pessoas chegam a falar, dizer que você pensava isso? Sim. Eu pedia para meu pai morrer todos os dias, por tanta dor que ele fazia passar em questões da bebida. E dentro desse processo, nessa imersão, é, eu pude sentir e era uma coisa tão grande, tão profunda, o que eu sentia pelaquele pai, que mesmo naquele estado que ele se encontrava alterado, tinha o pai dando alguma coisa. E aqui, né, E- Fernanda, deixa eu só te interromper um pouquinho. Aqui a gente pode trazer, né, e até para as pessoas que estão ouvindo aqui,
Agora eu posso amar, né? Agora eu posso amar esse homem, né? E agora eu posso amar o meu pai, não mais, né, o marido da minha mãe. sim. E, e veio assim uma avalanche, foi que nem efeito dominó, só que pro bem. O tanto que aquele pai fazia, o tanto que ele dava das tripas corações para fazer por mim. Mas mesmo assim, eu não tinha essa visão, eu só criticava e julgava. Eu lembro de cenas, né? Eu joguei vôlei muito tempo, e eu lembro que na época que eu fui até jogar fora da minha cidade, eu passei numa peneira e eu fui jogar num time grande, né, daqui da região, que era o meu sonho. Só que naquele momento meu pai não podia arcar com algumas coisas, porque ele estava desempregado. E era tudo muito caro. Na época, né, eu tinha que sair da escola, pegar o ônibus e ir para treinar, porque eu não tinha ajuda de custo. E esse homem fazia das tripas coração para que eu pudesse treinar. Eu não sei como ele só me entregava o dinheiro, ele falava, vai. E ver imagens assim dele entregando o dinheiro e eu julgando e criticando aquele homem, né? E nas escondidas, ele não me mostrava. Eu queria o quê? A parte idealizada. Um carinho, um afeto, filho, eu te amo, vem aqui. Não, não, ele não era desse naipe, mas ele era aquele que eu vou lá e vou fazer. E dentro desse contexto que eu treinava, teve um jogo aqui na minha cidade, do time que eu jogava, e eu não fui assistir. Eu não fui assistir pelo fato que tinha vergonha que ele aparecesse lá. Então eu falei, não, não vou. E ele foi, realmente ele foi. Só que ele foi direto falar com o meu técnico. E aí ele chegou no outro dia e ele falou, eu fui lá falar com o teu técnico. E eu quase matei ele, né? Óbvio. O que que ele foi falar? O que que será que aquele homem que jeito que ele chegou lá, né? E depois de tudo isso eu descobri, assim, foi voltando essas memórias que nem o efeito dominó, que ele era o meu fã, que vocês não fazem ideia. Ele estava assim em jogos e ele entrava, claro, naquele estado alterado, porque ele já tinha bebido. Ele era uma pessoa por conta das dores dele. é, Ele não conseguia falar nada sem estar com uma bebida. Ele precisava beber para falar, né? Então a gente não sabe a dor que aquele homem tinha, né? Em relação aos pais dele, a relação da vida dele. E ele entrava assim dentro dos ginásios e ele gritava. Mas ele gritava absurdamente, assim. Eu tinha um apelido que era Bico, porque é um apelido que tinha aqui dentro de casa, e ele chegava dentro do ginásio e gritava, vai, Bico, vamos, Bico, faz, Bico. E era uma coisa que eu gritava pro técnico, pelo amor de Deus, tira ele daqui que eu não vou conseguir jogar. E eu me dei conta também, igual a sua história ali. Eu Ele fui jogar torcia, né? Ele Ele torcia. torcia. Então, era uma coisa assim, eu só me dei conta depois que eu fui numa outra cidade. Um cara chegou, ele me abraçou assim, do time que eu ia jogar contra, ele falou assim, você que é a Bico? Eu já queria me esconder, queria ver um avestruz. Eu falei, sou. Ele falou, quem não queria ter um fã desse? O teu pai é seu maior fã. E as minhas amigas falavam, mas assim, depois de anos, né? Elas chegavam e falavam assim, é, como eu queria que a minha mãe ou o meu pai viesse aqui me assistir igual o teu pai, né? Então, dentro essa é uma das histórias, mas teve várias, mas essa que foi que me marcou muito, né? Eu falo também de outras histórias, assim, quando eu fui tirar a carta, quem estava lá comigo, esperando, sabendo, era ele. Foi ele que estava ali, né?
esperou acabar o que tinha que acabar e, lógico, depois teve a comemoração que para ele tinha que ser a bebida. Mas ele estava lá. Ele estava lá do jeito que ele podia, ele estava lá do jeito que ele era capaz de suportar, né? E eu falo, eu quero deixar aqui que sim, demorou, Isso que eu ia começou, isso que eu ia te perguntar, né, Fê? Até para as pessoas que estão nos assistindo, é, né, depois de tudo isso que tu passou aqui para nós, né, cada uma aqui vai lembrando, né? Eu, enquanto falava aqui, eu lembrava do meu pai. Eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo também, né? É uma forma da gente estar, se a gente não tem mais o pai, né? Ou muitas pessoas, às vezes até tem o pai vivo aqui, mas talvez não falam, né? sim, Não, não se relacionam com esse pai, enfim, né? é, Cada um tem os seus motivos, a sua história, mas o que a gente quer trazer aqui talvez, né, dentro do seu coração, você buscar essa imagem, né, de você indo talvez em direção ao seu pai, né, mesmo que tenha essas sim, dores, né? E a gente nesse lugar de filha, né, Fernanda, muitas vezes a gente se acha tão melhor que eles, né? A gente se sim, acha tão mais importante, né? Eu preciso ser amada, eu preciso ser olhada, eu preciso ser cuidada, né? Mas será que a gente para um minuto, né, um segundo, para pensar que os nossos pais, eles também têm as dores deles e de que forma que a imagina, gente olha porque eles também foram crianças, né? Eles também tiveram sim, lá na sua infância, né, situações também que geraram dores para eles, né? Então, eu queria que você trouxesse aqui para gente como que você, né, pode passar aqui para as pessoas que dessa sua história linda que você contou e que nos toca muito, né? Para as pessoas compreenderem, né, como que é possível fazer um caminho desses, né, com uma ajuda, talvez, né? Você teve é, aqui, você trouxe um relato, né, que você teve um insight, né, dentro de um trabalho profundo que você fez. Então, para as pessoas compreenderem também que é possível, né, Fernanda, que não é algo que o pai e a mãe é assim, né? Sim, a gente não muda pai e mãe, mas nós começamos por nós, né, Fernanda? A sim, mudança, ela pode ser possível através do nosso olhar. é. Como eu falei no início, eu tinha muita raiva do meu pai. Assim, né? Do meu pai não, eu tinha raiva daquele homem que eu não, eu chamava, é pai, mas eu falava, eu tenho raiva do meu pai. E não era do meu pai que eu tinha raiva daquele homem que tinha dores. Mas eu não entendia isso, né? E, e para deixar um pouco de consciência para que essa história possa chegar um pouco perto do coração de vocês, que não foi fácil, não foi, foi muitos anos, como eu falei, eu só percebi isso Isso com, é importante a gente deixar, né, Fernanda, bem claro, é, né? eu dei conta da primeira vez com 35 anos, né, que foi logo depois que ele faleceu, que eu tive uma vivência, eu percebi o tanto que ele me amava daquele jeito. E mais para frente, né, com alguns trabalhos de imersão, né, e junto com a constelação que me trouxe esta postura de um olhar diferente para o meu pai e não para o homem, que aquela raiva que eu tinha era um amor, mas era um amor tão profundo que eu tentei salvar esse homem de tudo quanto for jeito. E a minha raiva é que eu não conseguia. E de verdade, né, Fê? O filho, ele não consegue, né, Não Fernanda? consegue, e a gente se sente impotente, mas eu tive que dar conta daquilo e falar: você não consegue. E Porque o filho, eu, por muitas vezes, ele vai tentar, né? Ele vai buscar é, salvar a mãe, salvar o pai. E exatamente, nesses erros e tentativas, o filho acaba se frustrando e acaba também é, adoecendo. exatamente. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu passei por esse processo primeiro de lindeza, de ver quem era o meu pai, e depois descobrir o amor que eu tinha por ele, mas era um amor que a gente chama de um amor cego que não vai para a vida.
de tentar salvar esse homem de uma forma. Meu pai ele teve câncer e, e eu escondi da minha família toda. Só eu sabia. Eu aguentei 2 anos escondendo isso. Não aconselho ninguém, porque hoje eu vejo e percebo quem são na fila do pão para aguentar tudo isso e tirar a oportunidade e a escolha de cada pessoa. Porque naquele momento, pelas coisas que ele falava, eu escondendo isso, eu ia dar uma qualidade de vida melhor para ele. Olha que ingenuidade, gente. Quem sou eu para que vai tirar isso dele? Eu não posso mexer com a vida dele, né? E isso foi um arrebatador para todo mundo, porque eu escondi da minha mãe, escondi da minha irmã, escondi de todos para salvar esse homem, para que ele não morresse, né? É, aí vem a outra parte, né? A partir da morte dele, que eu ganhei uma postura e cresci, e a turma fica chocada com isso. É que E a eu partir, às vezes, né, Fernanda, precisa acontecer algo, né, que a gente exato, fala que é pela dor, né, que se abre uma porta, né? exato, Eu sempre digo assim, é sim pela dor, né? É pela dor que a gente vai, às vezes, encontrar um caminho aonde é possível é, amar de novo, né? Esse sim. homem, enfim. É. E foi, e hoje, assim, né, desse lugar, é, eu falo, assim, me emociona muito, claro, né, mas é uma emoção de filha mesmo, hoje não é uma emoção de mais dor, é do tanto que esse pai, né, me preenche e vem me preenchendo, né? Porque, né, porque eu vi, junto de alguns trabalhos de constelação, que a gente vai tomando, colocando, aceitando a realidade como ela é, que não vai parar, né? Todos os dias é um pouco, e mais um pouco todos os dias, e a gente E é tem um, tropeços e é, acertos, e assim a gente vai indo e vai se percebendo, mas assim, como foi libertador, mas doeu muito. Eu falo, soltar essa arrogância de falar, eu não consegui. Mas eu tive que entrar com essa realidade. Mas assim, foi muito bom falar, filha, não, não dá, né, querida? Não, não deu. Você não é para isso, você não tem esse poder, você é muito pequena, né? E é aquela coisa, né, que a gente olha de uma força maior que veio de antes, e eu vejo de um lugar assim. Ele passou para que a gente não passasse pelo que ele passou, porque ele aguentou bravamente, firmemente, até quando ele pôde, mas ele aguentou, para que a gente não precisar se sofrer da forma que ele sofreu pelas dores dele, né? e é interessante, né, Fê, quando tu fala isso, porque me vem assim, ó. é, Quando a gente, nós como filhos, né, toda a nossa trajetória ali com os nossos pais, né, principalmente a mãe, né, cada um tem o seu papel, né, dentro da Sim, criação de um filho. Então, nós como filhos, a gente, parece que a gente esquece, né, e da parte boa dos nossos pais, da parte boa que eles fizeram. E a gente só sim. lembra, né, daquela parte que nós criamos muitas Criamos. vezes, né? Claro que aqui a gente não está falando, né, Fernanda? Vamos deixar bem claro para as pessoas que vão estão nos ouvindo, as pessoas que vão ouvir, né, as pessoas que vão ver o nosso podcast, né? Deixar bem claro, né, gente, que aqui nós não estamos dizendo que, né, um pai, uma mãe que fez algo, né, que abusou, né, que às vezes tem pais e mães que vendem os filhos, que não a gente não está falando aqui que é lindo, que é bonito, que a gente deve Não, olhar tem para suas esse pai, consequências. para essa Tem mãe suas dizer que, consequências. ah, tudo bem, o que foi, foi. Não, gente.
O que nós estamos falando aqui é a nossa vivência, a nossa experiência, né? Através daquilo que nós conseguimos, né? Deixar E não é, claro isso, não né? é de um lugar romantizado, Exatamente, né? né? O que é E que, possível, gente. Não é que a gente tem que fazer isso. Ah, mas meu pai, porque tem muita gente, eu sei que tem muita gente, né? Que passou horrores, né? sim, A gente conhece histórias horríveis. Nós trabalhamos, né, Fê, com atendimento, chega várias histórias para nós de abusos, de vendas. é Então, assim, né? A gente deixa claro isso, né? Cada um tem a sua história, tem o seu momento também, né, Fernanda? Porque a sim. pessoa talvez vai olhar e vai dizer, ah, mas eu não consigo. E tudo bem, né? E Tudo bem se assim, você gente, ainda não eu vim, consegue, né? eu vim trazer isso porque essa foi uma das histórias. Não vou falar que não foi. Meu pai não foi flor que xixerás também. Não É, foi. Ele já fez. Eu já passei por várias coisas. Ele também me bateu. Eu já passei por várias dificuldades que eu tive que me trancar para ele não me pegar. Pela sim. história, pelo histórico dele de alcoolismo. Mas o que eu quero deixar aqui, claro, que é, existe uma forma de um olhar diferente, né? E não é pirilim-pim-pim, não é, ai, nossa, vou ter que aceitar. Não, e a questão não é essa, eu não tenho que aceitar o que ele fez. É Exatamente. aquela coisa, eu aceitei o que ele fez? Não, não foi legal, não Não é, foi e não é gostoso, aceitar, né, Fernanda? não é Não é aceitar, querer mudar os não pais, né? Eu também, não quero é que esse ele lugar. mude. Ah, para mim aceitar, para mim concordar, ele tem que mudar, ele tem que ser diferente, né? No caso, É, não é isso. o meu ponto de chave aqui foi é, olhar que qual era a dor que levava a ele fazer isso, sabe? É, qual era o motivo? Ele tinha muitos motivos que levavam ele a fazer isso, né? E ele não podia passar de uma outra forma. Uma porque ele não teve, mas demorou muito para cair minha ficha. Nossa, mas ele é pai, então eu tinha uma ideia fixa que era assim. Nossa, o que você passou, você não quer que os seus filhos passem. Gente, muitas vezes vai passar. Vai passar. Porque ele não teve, ele não vai ter de outra forma e ele vai aprender. E muitas vezes alguns dos pais não vão aprender porque a dor é tão grande que ele passou e eles tentam fazer o melhor, eles fazem o melhor que eles podem para que a gente não passe. Mas aí é o que eu falo, é a nossa responsabilidade, né, da idealização do que não existe e ficar com o real. O que que é o real? É isso. Como eu vou lidar com isso e qual forma eu vou tirar disso? Ah, mas foi depois da morte dele? Mas como depois da morte dele? Você vai trazer, vai relembrar? Gente, foi dessa forma. E tá tudo certo, tá tudo certo, E nós vamos se né? encaminhando já para os Pro nossos minutos finalzinho, finais. E, gente, falando, né? Aqui a gente tem, nós poderíamos trazer vários exemplos, né? Nossos e com vários certeza. dentro, né? Falando de pai, a gente tem vários assuntos, né? Vários temas. A gente poderia ficar aqui por horas conversando, É, falando sobre esse lugar, falando da nossa postura também falando, né, do quanto é importante não o pai mudar, não o pai vir ao nosso encontro, mas nós, né, nós começarmos por nós com esse olhar, né, olhar diferente, isso é tomar consciência, né, sim. Fernanda? É E o que pode começar a levar, tomar né, Li? consciência. E o que pode levar também para deixar aqui um convite, né? Esse julgamento, essa crítica, né, com alguns sentimentos que a gente tem com o nosso pai, que aqui nós estamos falando do tema pai, o que pode causar isso na nossa vida, né, Li? Sim, Adulta, essa dor nossa infantil, o que pode causar na nossa vida adulta, né? Um relacionamento que não dá certo, que a gente procura, exatamente. procura, procura.
né? A Tem, Ali pode também trazer sim. mais coisas aí que passa por ela. Eu acredito, né, Fernanda, que sempre, né, quando a gente busca olhar, né, para essa questão do pai, ela é primordial para a nossa vida, porque a família, né, a família é a nossa base, a nossa estrutura, e pai e mãe vamos dizer assim, é a nossa matéria-prima de tudo isso, né? Tudo começa e passa pelo pai e pela mãe. Então, assim, Tem se jeito. dá para gente ir aqui, finalizando a nossa conversa, dá para a gente falar o quê, né? Que não se passa, né, nada nessa vida sem olhar para essa questão do pai e da mãe. Isso é Não fundamental, né? tem A jeito. Vai cair gente lá. a gente querendo ou não, sabendo ou não, né, elas vão interferir na nossa vida, elas vão, a todo momento, elas vão estar ali batendo na nossa porta, para a gente olhar, né? E não é o pai, não é a mãe, mais uma vez, né, Fernanda? Trazendo aqui para as Não. pessoas, não é eles que vão mudar, porque eles não vão mudar. Não espere que o seu pai vai mudar, né? Não Essa é uma ideia espere infantil, exatamente. idealizadora. Não Porque vai não vai, acontecer. né? Não vai Nós aqui acontecer. falamos isso, gente, de um lugar muito seguro, tá? A gente não traz aqui para vocês algo que é do nada, né? É algo que nós nos trabalhamos muito, continuamos trabalhando, né? Estamos na jornada aí, né? Porque Estamos não nessa é jornada, fácil. exatamente. Então, estamos trazendo aqui para vocês o que é real, né? Pé no chão, né? Não é lindo, maravilhoso, mas o que é Uhum. libertador. É libertador. Então, falar de pai, né, é algo que principalmente para as filhas, né, o pai para nós, ele é o nosso primeiro amor, né? Ele é o nosso primeiro olhar para os homens, porque nós só podemos olhar para os homens com um olhar mais curativo, né? E ter talvez um bom relacionamento, encontrar um bom homem a partir desse olhar com o nosso pai, né? Então, quero já dar aqui minhas finalizações para a gente ir finalizando o nosso vídeo. Agradecer a todas vocês, a todos que estão aqui olhando, participando, que vão compartilhar depois. Esse é um tema que ele requer talvez mais tempo, né? Tem muitos assuntos aqui que dá para a gente trazer, a gente poderia ficar, mas a gente vai, Esmiuçando, a assim, gente bastante vai, coisa. isso, a gente vai trazendo mais, a gente vai estruturando melhor e a gente vai trazendo mais assuntos para vocês aqui também falando do pai, né? A Falando gente pode trazer o que, desse né, homem. trazendo já a parte do pai, é, como nós no adulto, é, procuramos esse pai em qualquer outro lugar, né, inconscientemente. A gente vai Isso, jogando a responsabilidade em cima de qualquer outra pessoa, sendo que era responsabilidade nossa por julgar e criticar esse pai. Tem uma consequência, né, isso. de não olhar. Então, E vão se observando, né, gente? Esse vídeo é justamente para trazer uma consciência, né? Para vocês se observarem, né? De que lugar que vocês estão, como que vocês olham para esse homem, exato, como que vocês olham para esse pai, né? E busquem ajuda, né? Busquem ajuda. Hoje a gente tem várias ajudas aí, enfim, cada um está no seu momento, cada um está no seu, né, no seu lugar. Mas não deixem, né? Não deixem, porque não é pelo pai, não é pela mãe, é por nós, né? sim, Essa busca é para nós é e é por por nós. nós. E é por nós que nós começamos. Então, assim, quero agradecer a todos aqui, a todas, a Fernanda, e nosso podcast de hoje, Posso Falar, né? Ele fica aqui. Compartilhem, mandem aqui depois o que vocês acharam aqui do nosso vídeo. E até a próxima, né, Fernanda? Sim, eu deixo aqui um convite para vocês de reflexão. Vocês olham para o teu pai ou para o marido da tua mãe? E até a próxima. Até a próxima. E um feliz Dia dos Pais. Que possam trazer um pouquinho desse pai, desse homem no coração de cada uma. Dessa força. Isso aí. Obrigada, Fernanda. Obrigada, até Até a mais. próxima.